Boa noite, eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. Queria agradecê-los pela participação. A Casa Jota Online inicia hoje uma série de webinars e entrevistas com o objetivo de acompanhar as eleições municipais. Nosso objetivo é aprofundar o debate sobre os principais temas que cercam o processo eleitoral de 2020, com tantas singularidades no meio de uma pandemia. O foco é a segurança jurídica, valor tão importante para o nosso público. A nossa convidada especial de hoje é a secretária-geral do TSE, doutora Aline Osório. Lembrando que os assinantes podem fazer perguntas pelo chat do aplicativo Zoom e esse webinar é transmitido também ao vivo no canal do Jota no YouTube. Se tiver interesse, assine o nosso canal e ative as notificações no canto superior da tela. Assim, receberá em tempo real os nossos avisos de conteúdo e também as transmissões do Jota. Doutora Aline Osório, nossa convidada de hoje, é especialista em legislação eleitoral e tem uma trajetória acadêmica e profissional destacada na área. Ela é autora do livro Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão, que trata de temas muito atuais e pertinentes. E desde maio, ela ocupa a Secretaria-Geral do TSE, atuando diretamente nos preparativos e na organização do processo de votação que ocorrerá em 15 de novembro. Doutora Aline, muito boa tarde, boa noite, desculpe, obrigado pela sua presença e atenção com os assinantes do Jota. Eu queria iniciar perguntando à senhora o seguinte: faltando praticamente 2 meses para a eleição municipal, qual é hoje a principal preocupação da Justiça Eleitoral quanto à realização do pleito? É possível dizer que nós vamos ter uma eleição segura do ponto de vista sanitário e logístico? Olá, Fábio, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra e uma felicidade estar com vocês hoje e poder falar um pouco dos desafios das eleições 2020. É engraçado que quando eu assumi o cargo, enfim, quando eu pensava em assumir o cargo antes da pandemia, o que a gente entendia é que nosso principal desafio nas eleições de 2020 seria combater as fake news, né, a desinformação no processo eleitoral. E, no entanto, nos vimos em meio a uma pandemia, né, da Covid-19 que alterou a nossa preocupação, o foco das nossas preocupações atuais. E, portanto, logo quando eu assumi o cargo, quando o ministro Barroso assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, as nossas preocupações se voltaram para os desafios de realizar eleições seguras. E é importante dizer que a realização de eleições seguras para a população, a despeito da pandemia, é a prioridade desde o primeiro momento da Justiça Eleitoral. Então, o que eu posso dizer, enfim, numa introdução, talvez, das medidas tomadas até aqui, é que lá em maio, né, quando assumimos, a primeira preocupação foi entrar em contato com especialistas da área médica, cientistas que estavam analisando a trajetória da pandemia para primeiro verificar se a data original das eleições, em outubro, seria uma data segura para a população. E os médicos entraram em consenso no sentido de que era necessário adiar. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez, né, uma colaboração com o Congresso para propor a emenda constitucional do adiamento das eleições. Então, agora as eleições serão realizadas em primeiro turno em 15 de novembro, e em segundo turno nos municípios em que houver, na data em 29 de novembro. E, paralelamente, né, se constituiu uma consultoria sanitária responsável por, primeiro, avaliar os impactos da pandemia no processo eleitoral, em segundo lugar, elaborar um plano sanitário. Esse plano sanitário foi lançado nesta semana, com todas as medidas gerais, alteração do fluxo de votação, tudo que mudou no processo, enfim, indicou como que essas eleições poderiam ser realizadas da forma mais segura possível. E por isso, eu digo, Fábio, com toda a certeza e a segurança de quem tem trabalhado nisso diariamente, em conjunto com os TREs, em conjunto com a sociedade civil, os médicos, os especialistas, que todas as medidas possíveis foram e serão implementadas, e há doadores assim, de empresas privadas, quase 30 empresas que estão fornecendo sem custos para o país todos os materiais, né, necessários, e a logística para isso, Fábio, é enorme. Para você ter uma ideia, são mais de 100 carretas que estão saindo e circulando pelo país levando esses materiais.
Então, nesse primeiro momento, respondendo a sua pergunta, acho que sim, nós temos as condições logísticas e condições, né, de organização para realizar eleições seguras. Correto. Nós temos, a nossa eleição seguramente é uma das maiores do mundo do ponto de vista de números, né, de mobilização, de capilaridade. A senhora tem já, assim, só para a gente ter uma ideia, alguns números que retratem, que ilustrem a complexidade de organizar um pleito dessa natureza em todos os municípios do país, no mesmo dia, numa mesma data, e o quão desafiador é, do ponto de vista logístico, você montar uma operação que viabilize a realização desse pleito, enquanto vários desses estados, desses municípios, estão enfrentando medidas de distanciamento social, enfim, restritivas? Sim, Fábio, você me escuta bem? A minha conexão Sim, está boa ou escuto. está falhando? Tá Tá bom? bem. Maravilha. Nós temos várias informações. Inicialmente são aproximadamente 5.500 municípios. São mais de 400 mil sessões eleitorais. A sessão eleitoral, digamos, eu estou ouvindo a minha voz de volta, mas enfim, são 400 mil sessões eleitorais. A sessão eleitoral, ela é como se fosse o recinto dentro de uma escola, que é o que a gente chama de local de votação. Então, são 95 mil locais de votação, mais de 400 mil sessões eleitorais. O nosso número estimado de mesários, são 2 milhões de mesários que estão sendo selecionados, e essa já é uma logística gigante, apenas de fazer chegar as urnas, né, em locais de difícil acesso. Muitas vezes as urnas são levadas de avião, de barco, né? Enfim, é uma logística gigantesca. E agora, com a questão das doações, essa logística aumentou bastante, aumentou por limitações. Por exemplo, a gente tem que levar alguns produtos, materiais pela via de transporte terrestre, outros pela via aérea, mas a via aérea está com malha reduzida. Enfim, a logística para transportar tudo isso é uma logística gigantesca, e nós costumamos brincar no TSE que é realmente uma operação de guerra, a operação que nós estamos fazendo. Então, pelo tamanho, pela dimensão, pelas quantidades envolvidas e a necessidade de produção de todos os materiais e entrega em meio à pandemia. Então, é sem dúvida um grande desafio, mas nós estamos, digamos, seguindo de acordo com o planejamento, conseguimos remanejar urnas, conseguimos reorganizar as sessões eleitorais e começamos hoje as entregas dos materiais de proteção, álcool gel, máscaras, já nos tribunais regionais eleitorais para organização do dia da votação. Correto. O ministro Barroso tem procurado reiterar, e o próprio TSE tem realizado campanhas já de comunicação no sentido de advertir, sobretudo aos voluntários, aos mesários, às pessoas que participam da operacionalização da eleição, da segurança de estar presente na sessão eleitoral durante o dia de votação e também nos preparativos. E as informações que eu tenho preliminares indicam que até tem sido surpreendente, no aspecto positivo, a adesão dos voluntários. Que só falasse um pouquinho sobre a importância, nesse momento, alertar as pessoas que estão envolvidas no funcionamento, vamos dizer assim, das urnas, das sessões, das medidas de segurança, e também trouxesse para a gente essa visão sobre a adesão até favorável que tem tido nos últimos dias, no sentido desses voluntários e das pessoas se apresentarem mesmo para ajudar. Claro. A segurança dos mesários é uma preocupação prioritária da Justiça Eleitoral, e com o auxílio dessa consultoria sanitária que eu mencionei, que foi uma consultoria sanitária que se reuniu por foram quase 2 meses de reuniões semanais para pensar todos os aspectos da organização do processo eleitoral. E ela é formada pelos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e pela Fiocruz. Eles desenharam um protocolo de segurança para os mesários que envolve, né, o fornecimento de máscaras em quantidade suficiente para que eles troquem as máscaras a cada 4 horas. Além disso, haverá também o fornecimento dos face shields, né, dessas viseiras plásticas, para criar mais uma barreira para evitar o contato, né, com os eleitores. Também
cada mesário ganhará um álcool gel, né, de uso pessoal, individual. E todo o fluxo de votação, a gente chama fluxo de votação, é aquele, digamos, o passo a passo da votação desde o momento em que o eleitor entra na sessão eleitoral. Ele foi redesenhado para que um eleitor só passe uma vez pela mesa em frente do mesário e não haja contato com documentos, contato com o eleitor direto. E isso é muito importante. Então, por exemplo, o eleitor ele vai exibir o seu documento em direção ao mesário, sem que o mesário toque nesse documento. E o eleitor já vai desde essa primeira passada pela mesa dos mesários, assinar o caderno de votação, se precisar, pegar o comprovante. Então, para o mesário, os cuidados foram tanto com os protocolos sanitários, mas também com esses protocolos de organização da votação para minimizar o risco de contato. E é interessante que nós tínhamos inicialmente um receio de que os mesários não quisessem participar desse momento. E nós fizemos uma campanha, né, forte, com a ajuda do Dr. Drauzio Varela, que fez a campanha gratuitamente, graciosamente ao TSE. E, para nossa surpresa positiva, nós tivemos em pouco tempo um número até maior do que de mesários voluntários do que tivemos em outras eleições. Isso é importante dizer também que uma orientação da consultoria sanitária é que aqueles mesários que tenham mais de 60 anos e não queiram participar, eles podem pedir a dispensa ou os TREs podem não convocar mesários maiores de 60 anos. E semana passada eu recebi, inclusive, um e-mail de uma mesária que tinha mais de 60 anos e que estava até triste, porque o TRE tinha indicado que ela não precisaria participar e falou, não, é o meu direito e eu faço e faço com prazer e com honra. Então, acho que nós, para nossa felicidade, até o momento, não estamos tendo nenhum problema de convocação de mesários, mas continuamos em alerta, né? O treinamento dos mesários vai ser feito de forma virtual, enfim, todo o processo para garantir a maior segurança. Pelo que eu entendi, doutora, o ambiente de votação, ou seja, a sessão eleitoral e até esse trajeto do eleitor até a urna ali, vai ser muito semelhante, sem querer fazer uma analogia, enfim, equivocada, a como se ele tivesse num equipamento de saúde ali, numa unidade de saúde, onde está essa atenção redobrada, tanto dos profissionais da linha de frente, como dos pacientes, no caso, dos eleitores, quando eles entram. Então, de alguma forma, esse local vai estar com uma blindagem, digamos assim, sanitária, talvez muito maior do que em outras situações que as pessoas já estejam circulando hoje, né? Sim, por isso mesmo que esse protocolo de segurança ele foi criado por médicos que estão na linha de frente do combate à Covid e que puderam, então, colocar os protocolos com o maior nível de segurança possível, né? Então, acho que essa analogia ela é pertinente e ela se alinha aos esforços que a Justiça Eleitoral tem feito nesse processo. Correto. Doutora, uma preocupação que eu tenho a impressão que ela é nacional e, enfim, já vinha acontecendo em eleições anteriores, mas por conta da pandemia ela ganha proporções diferentes. É com relação às taxas de comparecimento, né, e a respectiva, evidentemente, abstenção. Preocupa o tribunal o fato de nós estarmos no meio de uma pandemia com amplas restrições, em alguns casos, de circulação e com o cidadão bastante receoso de pegar transporte público, enfim, se locomover em alguns grandes centros para chegar a seu ponto de votação. Preocupa o tribunal essa possibilidade de um alto índice de abstenção e que isso, de alguma maneira, possa até comprometer o resultado, a legitimidade do pleito? Essa preocupação ela existe, Fábio, porque nós estamos observando de perto todos os processos eleitorais que têm acontecido durante a pandemia. Então, eu posso citar o exemplo da França. A França teve eleições municipais em meio à pandemia e em algumas localidades, a taxa de abstenção chegou a 77%. Então, taxas de abstenção muito superiores, né, às que eram verificadas em eleições anteriores. Em alguns países, então, a gente está observando, em alguns países a taxa de abstenção aumenta, em outros países, se eu não me engano, conseguiram taxas de abstenção iguais ou até menores. Então, estamos cientes do perigo, né, desse risco, que é um risco democrático grave, porque em um processo eleitoral,
o ideal é que toda a população participe e que esteja, digamos, representada naqueles que elegem e se sinta representada nesse processo. Então, esse é um risco que existe, mas o tribunal tem tomado algumas medidas, né, para deixar o eleitor mais seguro de votar. Todo esse protocolo foi criado para isso. As nossas campanhas são campanhas de estimular o voto, de dizer que nós estamos nos preparando para receber esse eleitor com o maior cuidado possível e, digamos que o voto, o exercício do voto é algo fundamental, né, para a democracia. Digamos, numa vida pública, é algo que tem uma relevância muito significativa. Então, as pessoas continuam saindo para algumas funções, digamos, essenciais, fazer compras de supermercado. E eu acho que a gente pode dizer que esse exercício democrático que realizado nas eleições, ele é algo fundamental também. E na pandemia ficou muito clara a importância de escolher bem os seus representantes, pois eles afetam diretamente, né, a vida e a própria e as medidas necessárias, né, à sobrevivência, ao cuidado com a população. A senhora mencionou, enfim, uma característica singular dessa eleição, que foi o fato de ela ter sido adiada, quer dizer, as datas terem sido adiadas por causa da pandemia. E na história recente do país, isso é de fato algo novo. Sobretudo depois do processo de informatização das eleições, né? E vários procedimentos pré-eleitorais, digamos assim, já estavam consolidados assim na cabeça das pessoas, dos eleitores, dos advogados, das pessoas envolvidas, dos candidatos, dos partidos, sobretudo com relação ao calendário, né? O calendário eleitoral sempre foi muito... no ano anterior, o tribunal divulga e já cria-se uma espécie de uma rotina, uma jurisprudência ali de, entre aspas, né, de procedimentos dos partidos, das campanhas, do cidadão, enfim, da imprensa que acompanha também o noticiário e o processo eleitoral. Eu queria perguntar para a senhora como é que essa mudança impactou o calendário, se o impacto está sendo reduzido, se o tribunal conseguiu, de alguma maneira, minimizar o impacto no calendário, e também como essa mudança de datas, se ela vai influenciar de alguma maneira nos recursos que o tribunal vinha oferecendo para o acompanhamento da eleição, tanto para o cidadão, quanto para a mídia, quanto para os próprios partidos, tanto com relação ao registro das candidaturas, ao registro das contas eleitorais, ao acompanhamento em tempo real desses dados. De alguma maneira, a senhora acha que pode ter algum prejuízo a esse sistema que vinha sendo consolidado, inclusive virou exemplo mundial de transparência e de ferramentas que oferece para as pessoas acompanharem ali em tempo real o passo a passo da eleição? Olha, Fábio, eu posso te dizer com toda certeza que não há prejuízo ou impacto. A Emenda Constitucional 107, ela foi promulgada em 2 de julho. E o que ela estabeleceu? Ela estabeleceu as novas datas da eleição, então 15 de novembro em primeiro turno e 29 de novembro em segundo turno. Estabeleceu as datas da realização das convenções e disse que todos aqueles prazos, né, que não tinham transcorridos na data da publicação da emenda e que tivessem como referência a data do pleito, seriam computados considerando-se a nova data das eleições. O que significa isso? Que todas as datas do calendário eleitoral, elas foram transferidas para frente, elas foram empurradas ali 42 dias para frente. E o que o Tribunal Superior Eleitoral fez para minimizar, digamos, a insegurança em relação ao calendário eleitoral? Então, logo quando foi publicada a emenda, nós divulgamos no site do TSE um calendário para julho, para todas as datas, ajustando todas as datas de julho. E assim que em julho há um recesso, né, do tribunal, então não há sessões plenárias. E assim que as sessões plenárias retornaram em agosto, o TSE publicou uma nova resolução sobre o calendário eleitoral, então instituindo o calendário eleitoral com base em todas as novas datas. Então, deixando muito claro quais eram os novos marcos, com possibilidade de acesso por todos os participantes. Então, acho que em relação à segurança quanto aos marcos e as datas em que funciona o processo eleitoral, basicamente o que aconteceu foi que a gente passou para frente todo esse bloco de eventos do processo eleitoral em 42 dias, avançando em 42 dias. Então, e isso criou também uma segurança, porque avançando esse processo se deu tempo
para, em muitos municípios, a trajetória do vírus estar em descendência, enfim, com uma tendência de estabilização. Então, melhorando essa situação e permitindo que os partidos se programassem, né? O TSE também permitiu convenções virtuais. Então, há algumas alterações tecnológicas, mas conseguimos criar uma segurança jurídica para esse processo. Correto. Doutora, voltando ainda para o aspecto sanitário, antes a gente avançar para a questão da desinformação, que eu acho que é um outro item importante desse momento, uma questão que tem aparecido com frequência, inclusive para a gente aqui, é a seguinte: como nós temos um país de dimensões continentais e, enfim, cada município e cada unidade da federação vive um momento diferente com relação à pandemia, é bem possível que, em novembro, nós tenhamos cenários muito distintos, diferentes, né, entre cidades que estiverem fazendo a eleição, ou seja, no mesmo dia 15 de novembro. Se é uma situação hipotética, é evidente que sobre hipóteses a gente tem pouco controle, né? Mas se um município tiver, especificamente no país, um pico ou uma segunda onda de infecções muito grave na véspera da eleição ou no dia da eleição, e for necessário, preciso tomar uma decisão sobre realizar ou não essa eleição, essa decisão caberá a quem? O tribunal vai arbitrar? Como é que vai ficar essa, vamos dizer assim, a arbitragem dessas questões que envolvam um aspecto sanitário muito pontual, ou seja, uma questão pontual envolvendo um município ou um estado? Como é que vai ficar essa arbitragem para uma situação limítrofe como essa? Essa hipótese foi muito discutida pelo TSE, pelo ministro Barroso, com os presidentes da Câmara e do Senado, né, durante a discussão da redação da emenda constitucional, e a emenda constitucional previu exatamente qual seria o procedimento. A emenda constitucional vai dizer que, se as condições sanitárias de um estado, né, ou de um município não permitirem a realização das eleições nessas datas, né, de 15 e 29 de novembro, o Congresso Nacional, né, ele pode, por provocação do TSE, então o TSE inicia esse processo e instrui um processo com uma manifestação de uma autoridade sanitária nacional. Aí a comissão mista que foi constituída no Congresso, né, para a pandemia, ela emite um parecer e o Congresso Nacional tem, então, a decisão e essa decisão ela se dá por meio de um decreto legislativo designando, então, marcando as novas datas. É importante que a emenda constitucional coloca como data limite para o adiamento o dia 27 de dezembro de 2020. Então, a ideia é que, dependendo das condições sanitárias epidemiológicas de um município ou de um estado, é possível sim adiar por provocação do TSE, mas por decisão do Congresso Nacional, e esse adiamento ele deve ocorrer até 27 de dezembro. Se fosse necessário adiar por mais tempo, haveria necessidade de uma nova manifestação do Congresso Nacional. Correto. Doutora, voltando para o aspecto que eu queria tratar ali desde o princípio, que é o combate à desinformação, que eu acho que tem sido uma das prioridades do tribunal na condução desse processo educativo pré-eleitoral. A senhora tem uma especialidade nessa área, tem até publicações nesse sentido, da liberdade de expressão e como ela dialoga com esse momento que nós estamos vivendo hoje. Quais são as preocupações do tribunal e como é que o tribunal tem agido, além do aspecto educativo das campanhas, como é que o tribunal tem agido, por exemplo, com as plataformas, com os potenciais veículos ali dessa informação falsa e desse processo de tóxico, digamos assim, que pode acabar contagiando o eleitor na reta final, sobretudo, da campanha? Existe a possibilidade, qual é hoje a sua visão sobre, por exemplo, a rastreabilidade das informações falsas que circulam nas redes? Eu queria ouvi-la um pouco sobre esse aspecto, tanto das providências quanto das preocupações do tribunal. Claro, eu acho que nós temos nesse pleito preocupações adicionais em relação à desinformação. Por que preocupações adicionais? Nas eleições de 2018, a Justiça Eleitoral foi alvo, né, de desinformação, de fake news contra o próprio processo eleitoral, suas autoridades, enfim, membros, e isso com um efeito muito negativo, né, para a democracia, para a imagem da Justiça Eleitoral e para a credibilidade do processo eleitoral.
Esse é um risco que nós provavelmente teremos que enfrentar, né? A gente já começa a ver ressurgindo, né, algumas dessas notícias falsas requentadas do pleito anterior contra a Justiça Eleitoral. Mas agora há um outro campo, né, de desinformação, que é o campo das próprias medidas sanitárias. Nós temos ciência de que essas medidas sanitárias ou esses agentes da desinformação, eles podem usar esse cenário de pandemia para tentar desestimular o voto, ou dizer para a população que o voto não é seguro, ou inventar que a data da eleição foi alterada em algum município. Então, nós temos preocupações relevantes de levar ao conhecimento da população todas as medidas que foram tomadas para a segurança sanitária do processo eleitoral e também as medidas que são tomadas sempre para garantir a segurança do voto, né, desse processo de votação. Então, dadas essas preocupações, no final do ano passado, em 2019, a ministra Rosa criou, né, um programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições de 2020. Esse programa agora tem sido implementado pela gestão do ministro Barroso e ele é organizado em alguns eixos temáticos, né? Organização interna, em que nós formamos, né, uma rede interna ao TSE e nos TREs com pessoas capacitadas para enfrentar a desinformação, um eixo de alfabetização midiática e informacional, um eixo de contenção à desinformação de uso da tecnologia, um eixo de identificação e checagem da desinformação e eixos de aperfeiçoamento do ordenamento jurídico e recursos tecnológicos. E o que a gente tem feito em relação às plataformas? Isso é muito importante. As plataformas todas, quase todas, aderiram, né, no ano passado, ou no início desse ano, ao programa. E essa era uma adesão, digamos, genérica. Elas se comprometiam a combater a desinformação e a colaborar com o TSE. E agora nós estamos numa fase em que o ministro Barroso e a equipe sentou com todas as plataformas para desenhar parcerias concretas, ações concretas que cada uma ia implementar para nos ajudar a levar e disseminar a informação verdadeira e também a rastrear, enfim, a conseguir bloquear algumas tentativas, como, por exemplo, no WhatsApp, o disparo em massa. O WhatsApp está fazendo um canal para a gente em que nós podemos indicar as contas suspeitas de disparo em massa, que são contra as políticas do WhatsApp, e o WhatsApp, então, faria a retirada dessas contas. Tudo isso vai ser publicado, enfim, esses termos de cooperação serão publicados até o final do mês, antes do início da campanha, e nós entendemos que conseguiremos algumas parcerias inéditas que serão importantes no combate. A gente sempre diz que devemos dizer para as pessoas que não é factível, né, acabar com as fake news. Nós não temos possibilidade de dizer que o nosso processo eleitoral ele não vai sofrer nenhuma influência dessas informações falsas e fraudulentas. Mas nós temos como dizer que todas as medidas, desde a alfabetização, de acordo com as plataformas, de uma parceria enorme com os checadores de fato, nós estaremos lançando uma página chamada Fato ou Boato para reunir essas checagens e dar para o eleitor. Todas essas medidas, né, que estão ao nosso alcance estão sendo implementadas com vistas a mitigar esse efeito negativo da desinformação no processo eleitoral. Doutora, estão chegando algumas perguntas aqui, na medida do possível, eu vou colocando algumas para a gente esclarecer, que eu acho que o objetivo aqui é tirar dúvidas e prestar serviço para quem nos acompanha. Muitas delas têm a ver com a legislação eleitoral. Eu queria, antes de tratar de pontos específicos, que a senhora falasse assim, houve grandes mudanças em relação à legislação eleitoral para 2020 ou, em linhas gerais, prevalecem as normas que eram vigentes até 2018? Eu pergunto isso porque, como é uma eleição com características muito locais, que envolve comunidade, envolve peculiaridades, inclusive de campanha, de abordagem, muito regionais, muito específicas de cada região, tem práticas que só acontecem de 4 em 4 anos, ou seja, nas eleições municipais. Eleições nacionais, os municípios têm uma outra dinâmica de acompanhamento, muito pela TV, pelas redes sociais, mas a eleição municipal ela devolve à rotina das pessoas procedimentos e maneiras de se buscar o apoio e o voto
que são exigem uma interação ali pessoal mesmo, corpo a corpo. E aí, muitas dessas práticas, as pessoas ficam sem saber se podem ou não fazer. Então, eu queria que a senhora falasse de forma geral, mais genérica, depois a gente pode aprofundar em uma outra questão mais pontual, mas se mudou muito a lei ou se, em linhas gerais, o que valia para 2018 continua valendo para 20. Fábio, a legislação teve poucas mudanças, né, na campanha presencial. Então, a legislação eleitoral mudou muito pouco as regras dessa campanha nas ruas, né? Algumas mudanças pontuais aconteceram, sobretudo mudanças relativas à desinformação na propaganda eleitoral, né? A resolução do TSE que regula a propaganda, ela veda o disparo em massa, o que não era vedado em 2018, e também passa a responsabilidade para o candidato e o partido de verificar na sua propaganda eleitoral que aquelas informações, o conteúdo veiculado, ele é fidedigno, ele tem um grau razoável de veracidade. Então, eu diria que na propaganda virtual essas são as principais alterações. Agora, essa sua pergunta traz um outro lado, que é uma dúvida muito frequente sobre... E agora na pandemia, né? Há uma restrição dos meios de campanha? Eu acho que essa é a principal dúvida. E essa foi uma discussão também importante com o Congresso, porque a Justiça Eleitoral, ela não está vedando, né? Nem a legislação eleitoral, ela não veda, né, durante a pandemia, nenhum dos meios, né, que eram tradicionalmente admitidos. Porém, ficou muito claro que se um município estiver com uma situação de pandemia que impedir, né, realização, digamos, de aglomerações. Se um município X, em razão da pandemia, ele edita um ato genérico dizendo está proibida a aglomeração de mais de 50 pessoas. Essa proibição, ela se aplica também à propaganda eleitoral, porque é uma propaganda, digamos, é uma proibição genérica e ela tem que estar fundamentada na situação da pandemia naquele município, sob pena, inclusive, de abuso de poder daquele que editou uma norma. Qual é a preocupação aqui? A preocupação é que alguns prefeitos pudessem, né, a pretexto da pandemia, diminuir a competição e a possibilidade dos seus oponentes fazerem campanha nas ruas. A gente sabe que a realidade do Brasil, uma realidade, como você falou, é muito diversa. Então, a gente tem municípios maiores que vão conseguir fazer campanha online, mas em alguns municípios do Brasil, ainda o celular é muito restrito, a internet não chega na mesma velocidade, não chega a grande parte da população, então alguma campanha na rua será necessário e é permitido na legislação eleitoral. Então, o que não pode é um prefeito, a pretexto da pandemia, usar isso para restringir o meio de campanha. O prefeito não pode falar está proibido o comício. Ele tem que dizer está proibida a aglomeração. Então, basicamente, são essas as linhas gerais da questão da propaganda em meio à pandemia. Correto. Algumas perguntas que já surgem e eram previsíveis, né, como esse ano haverá a obrigatoriedade do uso da máscara dentro dos recintos de votação. A primeira pergunta que eu recebi, sobretudo quando eu anunciei que eu receberia a senhora aqui nesse evento, foi a seguinte: a pessoa pode usar máscara com propaganda eleitoral, com nome de candidato? E aí a senhora estava dizendo antes que, enfim, de novo, prevalece a norma geral, né? É proibido de toda forma qualquer tipo de propaganda eleitoral, sobretudo dentro de local de votação. Então, evidentemente que esse uso da máscara com propaganda está proibido, né, doutor? É isso? Está sim. É vedada a propaganda de boca de urna, né? E é vedada no dia da eleição. Então, em relação a isso, é extensível também a máscara ou outros, né? Outras tentativas de fazer uma propaganda dentro dos recintos de votação. Então, eu acho que a gente resolve essa dúvida pela aplicação das normas gerais. E, portanto, o eleitor ele não pode colocar o nome do seu candidato na máscara para ir votar. Só esclarecendo, ele não pode, inclusive, sair de casa com essa máscara, é isso? Sim, perfeito. Como, por exemplo, não é possível a distribuição de propaganda eleitoral, digamos, dos folhetos nas sessões, nos locais de votação, nas sessões eleitorais. Então,
por analogia, a aplicação dessa regra também não é permitida essa propaganda de boca de urna usando os equipamentos de proteção, as máscaras, face shields, etc. Nem as camisetas, aqui tem pessoas perguntando de camisetas, adereços pessoais ali, broche e tal. Também não, essa propaganda também é verdade. impedida, é vedada pela legislação. Doutora, teve uma decisão recente do tribunal sobre os comícios, né, os live mícios, etc. Aí tem uma pergunta aqui do João César, ele pergunta assim, podemos fazer comício, no caso dele, nas cidades, nas campanhas municipais, é mais comum até o comício do que o showmício, né? Mas ele pergunta se poderá ser feito o comício na campanha de 2020. Então, o showmício, ele é vedado pela legislação, o comício, ele é permitido e continua sendo permitido como regra geral. Agora, o que ele tem que avaliar é se na cidade dele, no município dele, há alguma proibição de aglomeração. Se houver, por exemplo, acho que no Ceará o decreto é proibido a aglomeração de mais de 100 pessoas. Então, ele teria que cumprir essa regra e o comício dele poderia ter no máximo 100 pessoas. Então, essa regulação geral de combate à pandemia, ela se aplica, né, aos candidatos e eles devem ter esse cuidado. Inclusive, no plano sanitário, os médicos recomendaram, né, que os candidatos, né, eles tentem fazer, se fizerem eventos, o façam em locais abertos, que recomendem ou imponham o uso de máscaras, né, façam em locais em que seja permitido o distanciamento social entre os eleitores que estão presentes. Então, embora não haja uma proibição específica da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral, recomenda-se aos candidatos que tenham esse cuidado com os seus eleitores nos eventos de campanha. Tem mais uma pergunta aqui, as dúvidas vão se multiplicando de acordo, e são muito pontuais, né? Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, o tribunal decidiu sobre as lives. Se o candidato quiser gravar e depois transmitir na íntegra, por exemplo, um show de um artista em apoio a algum candidato, isso pode? Ou vale a mesma regra para a live, ou seja, tem, sem trocadilho, live ao vivo e gravado é a mesma coisa? Pela decisão do TSE, a live mício é igual ao vivo e gravada, enfim, o que se proibiu foi esse uso, né, assemelhado ao showmício, e entendo que não há diferença, enfim, entre a realização ao vivo e gravada. Agora, eu ressalvo a minha posição pessoal, que é uma posição contrária à proibição das live mícios. Eu acho que viola a liberdade de expressão, viola a liberdade de expressão artística, que os artistas devem poder sim fazer campanha e propaganda, e esse tema está submetido ao Supremo Tribunal Federal, né, a proibição de showmícios em geral, e eu acho que não vai ser para essa eleição, mas no futuro há a possibilidade de que o próprio Supremo Tribunal Federal ele entenda essa norma como inconstitucional por violação à liberdade de expressão, e essa é a minha posição pessoal também. Correto, muito importante esse esclarecimento, doutora. Tem uma pergunta aqui do José Antônio, que é bem específica, mas como eu já vi a senhora falando sobre esse assunto, acho que a senhora, inclusive, tem condições de ajudá-lo nesse diagnóstico aqui. Ele pergunta sobre o uso de bases de dados de e-mails e telefones irregulares, que a lei pune com multa, spam e a compra de cadastros. Mas ele diz que é difícil provar na prática que um candidato use e-mails ou números de forma irregular ou não consentida, né? E depois ele faz uma outra pergunta. Como a senhora vê o impulsionamento de pré-campanha, ou seja, se anunciando como pré-candidato, e como será a prestação de contas de impulsionamento? Tá ótimo, Fábio. São várias perguntas. Eu acho que a questão mais importante é do impulsionamento na pré-campanha. E o impulsionamento na pré-campanha, o TSE teve uma decisão recente permitindo o impulsionamento na pré-campanha. Por quê? Qual é a lógica de decisões do TSE nesse tema de pré-campanha? Por uma decisão, enfim, se eu não me engano, do ministro Fachin, em 2019, tudo que é vedado no período eleitoral, no período de campanhas, também seria vedado na pré-campanha.
Então, vou dar um exemplo. O showmício é vedado durante o período de campanha e, portanto, também vedado no período de pré-campanha. Porém, a legislação eleitoral foi alterada para permitir o impulsionamento de conteúdos, né, por candidatos e partidos durante o período de campanha. E, portanto, aplicando essa lógica, o impulsionamento ele é permitido na pré-campanha. Essa foi houve uma decisão já nesse sentido, tomada pelo TSE, pelo plenário do TSE. Alguns ministros deram alguma sinalização de que poderiam rever essa posição, mas é a posição que está valendo nesse momento. E o impulsionamento, ele deve ser, digamos, na própria campanha, ele faz parte da prestação de contas. Na pré-campanha, isso vai, em regra, também ser divulgado pelo partido. E o que é importante dizer é que, normalmente, nas prestações de conta, o que o TSE fez, enfim, digamos, em 2018, ele faz uma circularização, pede às redes sociais que forneçam informação sobre quanto que os candidatos, enfim, no CNPJ, no CPF informados, eles gastaram com impulsionamento. Então, essa informação, ela deve ser declarada e ela vem para a gente também com essa confirmação de informações. Correto. Essa questão da informatização, né, da campanha virtual, até por conta da pandemia, eu acho que é um assunto presente que as pessoas estão preocupadas em como elas vão fazer campanha, usando as ferramentas, as redes, e os candidatos, os partidos, estão muito preocupados em cumprir as regras e evitar a judicialização, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua expectativa quanto ao potencial de judicialização dessa campanha. O potencial é enorme. Nós temos uma legislação eleitoral absolutamente restritiva dos meios, das formas de campanha. Então, a gente chega ao absurdo de dizer, né, qual é a dimensão que um adesivo tem que ter para o candidato divulgar. Enfim, a gente sempre teve uma grande judicialização, seja das proibições da campanha, por conta da desinformação, dos ataques aos candidatos, e acho que agora tem essa nova perspectiva de judicialização relativa à própria pandemia, a prováveis restrições indevidas que municípios venham a fazer às campanhas. Então, a judicialização, digamos, ela é inevitável nessa eleição, como em todas as outras, porque temos ainda uma legislação absolutamente restritiva, que ao invés de simplesmente dizer para o candidato ter algumas restrições básicas e impor um teto de gastos, e aí o candidato escolhe como ele quer gastar, enfim, como a gente tem hoje em dia o teto de gastos e várias miudezas e proibições, não pode isso, não pode aquilo, e muitas vezes os candidatos ficam perdidos com a quantidade de restrições na legislação eleitoral. Até por conta do adiamento da data das eleições, doutora, o desafio esse ano será redobrado no sentido de validar as diplomações dos eleitos, né, dentro de um prazo ali mais exíguo. Eu queria saber da senhora quais são as providências que o tribunal está tomando para, enfim, acelerar esse processo de julgamento de contas, julgamento de impugnações, aqueles pedidos que ocorrem invariavelmente, o Ministério Público faz, depois o próprio Judiciário toma decisões em várias instâncias. Qual é a mobilização do tribunal para conseguir dar segurança também jurídica para quem for diplomado e depois consiga tomar posse sem comprometer ali o tempo de mandato, que é a preocupação que sempre o ministro Barroso demonstrou nas conversas que teve com a gente. O que vai acontecer esse ano, também por modificação da emenda constitucional, os candidatos eleitos, né, serão diplomados até 19 de dezembro, mas serão diplomados sem o julgamento das contas, né? Então, haverá uma diplomação depois condicionada ao posterior julgamento da prestação de contas. E aí, a regra é que até 15 de dezembro, os candidatos têm que encaminhar à Justiça Eleitoral as prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, mas o julgamento ele está previsto para ocorrer o prazo para a decisão de julgamento das contas, ela tem que ser publicada até 12 de fevereiro de 2021. Então, essa foi a forma de permitir, né, a diplomação.
e também não fazer com que a análise da prestação de contas fosse uma análise muito superficial, porque a gente empurra para frente, né, a eleição, mantém a data da diplomação, então isso significaria que na prática a gente teria um menor tempo para fiscalizar as contas. E, portanto, o que se escolheu fazer foi que os partidos apresentam as contas até 15 de dezembro e esse julgamento se dá até 12 de fevereiro de 2021. Isso significa também que deve haver uma alta insegurança jurídica para o início dos mandatos, né, doutor? Que até pelo aprimoramento dos recursos de fiscalização e a complexidade da lei, é bem provável que nós tenhamos vários eleitos ali sub júdice nessa condição. Sim, embora as estatísticas demonstrem que essa prestação, pelo menos, enfim, na prestação de contas, não são muitos os candidatos que têm prestações de contas rejeitadas, enfim, não apresentadas a ponto de não poderem ser diplomados e tomarem posse. Mas sim, é possível que haja posse de eleitos subjúdice aí com outras ações eleitorais, por abuso, enfim, outros tipos de ilícitos eleitorais. Doutor, estamos chegando aqui na reta final do nosso webinar. Tem uma questão que surgiu hoje, que, enfim, aí se a senhora não quiser se manifestar, eu vou entender, mas eu tenho a obrigação de perguntar para a senhora. O ministro Lewandowski ele decidiu hoje que a reserva de recursos para candidatos negros deve valer já nas eleições de 2020, contrariando a decisão do colegiado, do plenário do tribunal, que estipulava essa medida a partir de 22. Se a senhora não quiser tratar desse ponto específico, eu vou compreender, mas eu queria, de forma genérica, que a senhora falasse esse tipo de decisão, há 2 meses de uma eleição, se não pode gerar ainda uma mais insegurança jurídica no processo, que já é bastante singular, e como é que será possível operacionalizar uma medida dessa às vésperas de os partidos estarem registrando ali as suas chapas de candidatos e organizando a sua estrutura de campanha? Se isso não pode acabar gerando uma grande confusão e um grande nó, e criando um nó nesse processo já tão complexo, tão diferente esse ano em relação às eleições anteriores. Sim, Fábio, o que eu posso dizer é que no momento da votação essa é uma decisão muito importante, né? Uma decisão que se dá no sentido da maior igualdade de chances entre os candidatos no pleito. Por quê? Porque se verificou, a partir de dados, que as candidatas mulheres negras recebiam menos recursos do que as candidatas brancas, e também que quando se criou uma cota de recursos para as candidatas mulheres, o dinheiro foi desviado, sobretudo, das candidaturas dos homens negros, que passaram a ser subfinanciados, ao passo que os homens brancos continuaram sendo sobrefinanciados. Então, essa é uma constatação, enfim, de que a igualdade nas campanhas estava, de uma certa forma, prejudicada por essa divisão desigual de recursos. O ministro Barroso, ele votou pela aplicabilidade dessa regra já nas eleições de 2020. Por que ele votou dessa forma? Porque também na decisão anterior, né, da ministra Rosa, na época da gestão da ministra Rosa, sobre a divisão proporcional dos recursos para as candidaturas femininas, essa regra entrou em vigor também sem respeitar o princípio da anualidade. Então, havia precedente para que se aplicasse já nessa eleição. É claro que toda novidade, enfim, traz alguma insegurança, mas o que o TSE decidiu foi que a distribuição de recursos para as candidaturas negras deveria se dar na proporção do número de candidaturas. Então, vamos supor que agora estamos em período de convenções, enfim, registro de candidatura. Digamos que um partido tenha lançado 10% de mulheres negras. Então, o que a decisão vai definir é que 10% dos recursos totais sejam destinados às candidaturas de mulheres negras. Embora os partidos já tenham disponibilizado ao TSE resoluções em que definiram a forma de distribuição, parece ser uma decisão, enfim, que é possível de ser implementada a partir do cálculo percentual. É claro que isso vai gerar necessidade de esclarecimentos por parte da Justiça Eleitoral, alguma necessidade de adaptação por parte dos partidos,
a campanha ainda não se iniciou, nesse momento é possível sim viabilizar a aplicação dessa regra. Essa é a minha opinião pessoal e é claro, sem aqui dizer que não é claro, não é uma condição ideal, uma situação ideal que a gente tem uma nova regra há tão pouco tempo do início das campanhas. Mas é uma decisão que pode sim ser executada, implementada pelos partidos políticos aí com alguma compreensão e boa vontade. Correto, doutora. Só para a gente encerrar, nós falamos de eu queria que você falasse um pouquinho da participação feminina nas eleições. Na eleição de 2018, ficou um estigma muito grande com situações pontuais ali de candidaturas chamadas laranjas, né? O partido, para cumprir a cota feminina, lá recorria a candidatos que não eram candidatos, candidatas que não eram candidatas na prática, que estavam ali só para cumprir a cota, para preencher a lista. A senhora entende que de lá para cá tivemos avanços e nós podemos esperar em 2020 uma participação mais efetiva, inclusive numérica e quantitativa e qualitativa das mulheres nas eleições, tendo mais espaço nas câmaras municipais e nos executivos municipais? Não, eu tenho uma confiança forte de que esse será o caso. Acho que nas eleições de 2018, após essa decisão, foi uma decisão do Supremo, depois do TSE, que é no sentido de que o percentual de recursos que iriam para as campanhas femininas seria proporcional ao percentual de candidaturas, isso já deu uma diferença significativa, né, na viabilidade dessas candidaturas, porque antes existia uma cota, mas os partidos muitas vezes não davam condições para essas mulheres concorrerem com recursos e muitas vezes, da forma como você falou, eram candidatas de mulheres que eram colocadas em último momento, só para preencher a cota, sem viabilidade, sem vontade de concorrer e às vezes sem ciência de que estariam concorrendo. E a gente viu casos de fraude à cota de gênero em que o filho concorrendo coloca a mãe para também concorrer e a mãe não ganha nem um único voto, ou seja, nem o seu próprio, portanto, fica claro que há uma fraude. Nessas eleições, porém, numa eleição municipal com maior quantidade de recursos indo para candidaturas femininas, acho que podemos sim avançar no aumento da participação feminina na política, no aumento da representatividade, né, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras. Acho que essa é uma possibilidade real. Correto. Doutora Aline, muito obrigado pela sua presença, sua atenção com os assinantes do Jota, os nossos convidados. Foi muito oportuna a sua presença, muito pertinente as suas considerações. E eu queria deixar aqui um espaço para as suas considerações finais, de novo, pedindo que a senhora sempre fale nesse sentido de passar uma mensagem para que as pessoas se sintam mais confortáveis e seguras para comparecer às urnas. Acho que o desafio hoje de quem trabalha como formador de opinião, nos veículos de comunicação, é levar informação e prestar serviço para que as pessoas possam cumprir e exercer ali o seu direito. Muito obrigada, Fábio. Então, como mensagem final, eu queria me dirigir ao eleitor, ao mesário, enfim, aqueles que estão interessados em participar do processo eleitoral e dizer a vocês que o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalhado de forma exaustiva para garantir todas as condições para que as eleições sejam seguras, para que o eleitor tenha todos os materiais necessários à proteção para votar. Nós fizemos alterações, e aí uma alteração importante que eu não mencionei é a alteração do horário de votação. Então, se antes as eleições eram de 8 às 5 da tarde, agora elas começarão às 7 da manhã, irão até o final às 5 da tarde, e nesse primeiro período da manhã, de 7 às 10, haverá um período preferencial para eleitores maiores de 60 anos. Os demais eleitores não estão proibidos de votar nesse momento, mas a ideia é que os maiores de 60 anos usem esse horário preferencial com maior proteção, enfim, e que a gente possa distribuir melhor as pessoas, o fluxo de votação durante o dia. Eu quero dizer que nós preparamos um plano de segurança sanitária, eu vou mostrar para vocês aqui, o plano está super bonito, já está disponível no site do TSE, que vai colocar de forma simples, mas com bastante fundamento, todas as medidas que serão tomadas, dizendo para o eleitor sair de casa usando a máscara, levando, se puder, a sua própria caneta para assinar o caderno de votação.
explicando por que não haverá biometria esse ano, que é para proteger o eleitor e reduzir as filas, explicando todas essas mudanças. Então, se informem e saibam que da parte da Justiça Eleitoral, tudo que poderia ser feito está sendo feito de acordo com todos os protocolos internacionais. Nós tivemos informações dos médicos, especialistas, entidades da sociedade civil. Estamos prontos para dialogar e demonstrar todas as medidas que foram adotadas. Obrigada a todos, obrigada Fábio, obrigada Jota, por me receber aqui hoje. Muito obrigado, doutora Aline. Nosso convidado especial de abertura dessa série de webinários do Jota sobre a eleição 2020, a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Aline Osório. Obrigado, doutora Aline, aos convidados e aos assinantes pela participação. Já fica aqui o convite para o nosso próximo encontro sobre eleições, que vai ser na próxima quarta-feira, às 17 horas. De novo, o tema judicialização das campanhas municipais. Desta vez, nós receberemos aqui 13 especialistas em legislação eleitoral. A todos e todas, uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, doutora. Obrigado pela atenção aí, viu? Foi muito bom. Estou à disposição Boa noite, aqui. Fábio. Foi ótimo. Também, conta comigo. Muito obrigado. Boa noite, bom trabalho. Obrigada, boa noite.